Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Desejo que o Altíssimo venha abençoar a vida de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou fazer a continuação, a parte final em cima do quarto livro dos Macabeus, onde é contado a história de grandes servos do Pai, que foram verdadeiros exemplos na fé ao longo da história, onde eles demonstraram, por meio da razão, o quão a razão, em cima da fé, é soberana sobre todas as emoções, ao ponto de eles preferirem sofrer os maiores tipos de tortura, os maiores tipos de angústia, por amor, por fidelidade ao nosso Criador. E esse vídeo aqui será a parte final, continuando o relato da mãe com seus 7 filhos, onde os 7 filhos preferiram dar a própria vida em prol de ser obedientes à lei do Criador. Capítulo 10 está escrito o seguinte: quando ele também suportou uma morte gloriosa, o terceiro foi apresentado, e muitos repetidamente insistiam com ele para que se salvasse saboreando a carne. Mas ele exclamou: vocês não sabem que o mesmo Pai gerou a mim, aos que morreram, e a mesma mãe me carregou, e que fui criado nos mesmos ensinamentos? Eu não renuncio ao nobre parentesco que me une aos meus irmãos. Enfurecido pela coragem do homem, eles desconjuntaram suas mãos e seus pés com seus instrumentos e desmembraram, arrancando seus membros de seus encaixes, e quebraram seus dedos e braços e pernas e cotovelos. Como não conseguiram de forma alguma quebrar seu espírito, abandonaram os instrumentos e os calparam com suas unhas como fazem os citas. Eles imediatamente o puseram na roda, enquanto suas vértebras se deslocavam sobre ela. Ele viu sua própria carne rasgada à sua volta e gotas de sangue a fluir de suas entranhas. Quando estava quase morto, ele disse: nós, ó tão detestável tirano, estamos sofrendo por causa de nosso treinamento e virtude, mas você, por causa de sua impiedade e sede de sangue, será submetido a tormentos perpétuos. Quando ele morreu também da maneira digna de seus irmãos, eles arrastaram o quarto, dizendo: quanto a você, não sucumba à mesma loucura de seus irmãos, mas obedeça ao rei e salve a si mesmo. Mas ele disse a eles: vocês não têm fogo suficientemente quente para que eu faça papel de covarde. Não, mas pela bendita morte de meus irmãos, pela destruição perpétua do tirano e pela vida eterna dos devotos, eu não renunciarei à nossa nobre irmandade. Conceba torturas, tirano, para que aprenda com elas que sou irmão dos que acabam de ser torturados. Ao ouvir isto, o sanguinário homicida e totalmente execrável Antíoco ordenou que sua língua fosse extirpada. Mas ele disse: mesmo que você remova meu órgão de fala, Deus também ouve aos mudos. Veja, aqui está minha língua. Corte-a fora, pois apesar disso nossa razão não se emudecerá. Com alegria pela causa de Deus, deixemos que os membros de nossos corpos sejam mutilados. Deus o visitará em breve, pois você está extirpando uma língua que tem sido melodiosa com os hinos sagrados. Capítulo 11. Quando este também morreu após ser cruelmente torturado, o quinto pulou adiante e disse: eu não recusarei, tirano, a ser torturado por causa da virtude. Eu vim por minha própria iniciativa, para que por me matar você incorra castigos da justiça celeste por ainda mais crimes. Escarnecedor da virtude, abominador da humanidade, por qual ato nosso nos destrói assim? Será porque reverenciamos ao Criador de todas as coisas e vivemos de acordo com as virtuosas leis dele? Mas tais obras merecem honras, não torturas. Enquanto ele dizia tais coisas, os guardas o amarraram e o arrastaram até a catapulta. Eles o ataram a ela por seus joelhos, enfiando pinças de ferro neles, torceram suas costas em volta da cunha sobre a roda, de forma que ficasse completamente enrolado para trás, como um escorpião, e todos os seus membros foram desconjuntados. Nestas condições, ofegando em busca de ar com o corpo atormentado, ele disse: tirano, são esplêndidos os favores que nos presenteia contra nossa vontade, porque através destes nobres sofrimentos, você nos dá uma oportunidade de exibir nossa perseverança pela lei. Depois que ele também havia morrido, o sexto, apenas um menino, foi apresentado. Quando o tirano perguntou se estava disposto a comer e ser liberto, ele disse: tenho idade mais jovem que meus irmãos, mas sou igual a eles em minha mente. Como para este fim nascemos e fomos criados, devemos igualmente morrer pelos mesmos princípios.
Portanto, se você tem a intenção de me torturar por não comer alimentos impuros, vá em frente e torture. Quando ele disse isso, eles o levaram até a roda. Ele foi cuidadoso e apertadamente esticado sobre ela e assado por baixo. Às suas costas enfiaram espetos pontiagudos, aquecidos no fogo, e perfuraram suas costelas para que suas entranhas ardessem. Enquanto era torturado, ele disse: ó torneio condizente à santidade, no qual tantos de nossos irmãos foram intimados a uma arena de sofrimentos pela religião, e no qual não fomos derrotados, pois o conhecimento religioso, ó tirano, é invencível. Também eu, guarnecido de nobreza, morrerei com meus irmãos, e eu mesmo trarei um grande vingador contra você, criador de torturas, inimigo dos que são verdadeiramente devotos. Nós 6 garotos paralisamos sua tirania, desde que você não foi capaz de nos persuadir e mudar de ideia, ou nos forçar a comer os alimentos impuros. Não será isso sua derrota? Seu fogo é frio para nós, e as catapultas indolores, e sua violência impotente, pois não são os guardas do tirano, mas os da divina lei que estão apostos sobre nós. Portanto, invictos, nos apegamos à razão. Capítulo 12. Quando também ele, jogado na caldeira, morreu, uma morte bendita, o 7º e mais jovem se apresentou. Apesar de o tirano ter sido pavorosamente reprovado pelos irmãos, ele sentiu forte compaixão por esta criança quando viu que já estava acorrentado. Ele ordenou que se aproximasse e tentou consolá-lo, dizendo: veja só o resultado da estupidez de seus irmãos, pois morreram atormentados devido à sua desobediência. Também você, se não obedecer, será miseravelmente torturado e morrerá antes do tempo. Mas se você se render à persuasão, será meu amigo e um líder no governo do reino. Quando ele implorou desta forma, mandou chamar a mãe do menino para mostrar compaixão a ela, que estava enlutada por tantos filhos, e influenciá-la a persuadir o menino ainda vivo a obedecer e salvar a si mesmo. Mas quando sua mãe o exortou na língua hebraica, como contaremos um pouco adiante, ele disse: me soltem, me deixem falar com o rei e com todos os seus amigos que estão com ele. Extremamente satisfeitos com a declaração do menino, eles o libertaram prontamente. Correndo para o braseiro mais próximo, ele disse: seu tirano profano, mais ímpio dos perversos, como você recebeu todas as coisas boas e também seu reino de Deus, não sentiu vergonha por matar seus servos e torturar na roda aos que praticam a religião? Por causa disso, a justiça te preparou chamas eternas e torturas intensas, e estas para todo sempre jamais o libertarão. Como o homem não sentiu vergonha, sua besta selvagem, ao cortar as línguas de homens que têm sentimentos como os seus e que são feitos dos mesmos elementos que você, e ao maltratá-los e torturá-los assim, ao morrer nobremente, eles com certeza cumpriram seus deveres para com Deus, mas você vai lamentar amargamente por ter assassinado sem causa os campeões da virtude. Então, por também estar prestes a morrer, ele disse: eu não desertarei o excelente exemplo de meus irmãos, e invoco ao Deus de nossos pais que tenha misericórdia de nossa nação. Mas de você, ele se vingará tanto na vida presente como quando depois que você morrer. Depois de rogar tais práticas, ele se jogou nos braseiros e assim terminou com a sua vida. Capítulo 13. Então, como 7 irmãos haviam desprezado os sofrimentos até a morte, todos devem concordar que a razão piedosa é soberana sobre as emoções. Pois se eles tivessem sido escravos de suas emoções e comido os alimentos impuros, poderíamos dizer que eles teriam sido conquistados por tais emoções. Mas de fato tal não ocorreu. Ao invés disso, através da razão, que é louvada perante a Deus, eles prevaleceram sobre suas emoções. A supremacia da mente sobre elas não pode ser ignorada, pois os irmãos dominaram ambas as emoções e as dores. Então, como pode alguém fracassar em admitir a soberania do reto raciocínio sobre as emoções naqueles que não foram afugentados pelas ardentes agonias? Pois assim como as torres que se projetam sobre os portos detêm as ondas ameaçadoras e deixam tudo calmo para os navegantes que adentram o lago interno, assim a reta razão dos jovens com suas 7 torres, ao fortalecer o porto da religião, conquistou a tempestade das emoções, pois constituíram um coral sacro da religião e encorajaram uns aos outros, dizendo: irmãos, que morramos como irmãos pela causa da lei,
Imitemos aos 3 jovens na Síria que desprezaram a mesma provação na fornalha. Que não sejamos covardes ao demonstrar nossa religiosidade. Enquanto um disse coragem, irmão, outro disse suporte dignamente, e ainda outros trouxe a memória. Lembrem-se de onde vieram, e do pai pela mão do qual Isaque teria se submetido ao sacrifício por causa da religião. Cada um deles e todos eles juntos, ao se entreolharem, alegres e destemidos, disseram: que em nossos corações nos consagremos a Deus, que nos deu nossas vidas, e usemos aos nossos corpos como baluartes da lei. Não temamos aos que pensam estar nos matando, pois grande é a luta da alma e o perigo do tormento eterno à espreita dos que transgridem ao mandamento de Deus. Portanto, revistamo-nos com a armadura do alto domínio, que é a razão divina. Pois se morrermos, Abraão, Isaque e Jacó nos receberão, e todos os pais nos elogiarão. Os que foram deixados para trás disseram a cada um dos irmãos que estavam sendo arrastados embora: não nos envergonhe, irmão, nem traia os irmãos que morreram antes de nós. Vocês não são ignorantes dos afetos da fraternidade, que a divina e onissapiente providência nos transmitiu, através dos pais, aos seus descendentes e que foi implantado no ventre da mãe. Lá cada um dos irmãos habitou pela mesma duração de tempo e foi moldado pelo mesmo período de tempo, e ao crescer do mesmo sangue através da mesma vida, eles foram trazidos à luz do dia. Quando eles nasceram após um igual período de gestação, eles beberam leite das mesmas fontes. Para tais abraços são nutridas as almas que amam ao amor fraternal. E eles se fortaleceram com tais cuidados comuns e companheirismo diário, e de ambos a educação geral e nossa disciplina na lei de Deus. Portanto, quando a afinidade e o afeto fraternal assim se estabeleceram, os irmãos se tornaram ainda mais solidários uns com os outros. Como eles haviam sido educados pela mesma lei, treinados nas mesmas virtudes e criados na vida justa, eles amaram uns aos outros ainda mais. Um zelo comum pela nobreza expandiu a boa vontade e harmonias de uns para com os outros, porque com a ajuda da religião, eles tornaram seu amor fraterno mais ardoroso. Mas embora a natureza, o companheirismo e os hábitos virtuosos aumentaram os afetos da fraternidade, os que foram deixados suportaram por causa da religião, enquanto assistiam a seus irmãos sendo maltratados e torturados até a morte. Capítulo 14. Além do mais, eles os encorajaram a enfrentar a tortura, de forma que eles não apenas desprezaram suas agonias, mas também dominaram as emoções do amor fraterno. Ó razão, mais real que reis e mais livre que os livres! Ó sagrada e harmoniosa concórdia dos 7 irmãos pela causa da religião! Nenhum dos 7 jovens se acovardou ou recuou diante da morte, mas todos eles, como se estivessem percorrendo o trajeto rumo à imortalidade, se apressaram pelas torturas até a morte. Assim como as mãos e pés se movem em harmonia com a orientação da mente, também estes jovens, como se movidos por um espírito imortal de devoção, concordaram em prosseguir para a própria morte por causa dela mesma. Ó Santíssimos 7 irmãos em harmonia, pois assim como 7 dias da criação dançam e cantam em volta da religião, também estes jovens, em coro, rodearam ao cétuplo temor as torturas e o dissolveram. Mesmo agora, nós mesmos sentimos calafrios ao ouvir das tribulações destes jovens. Eles não apenas viram o que estava acontecendo, sim, não apenas diretamente ouviram as ameaças proferidas, mas também pacientemente suportaram os sofrimentos e isto em agonias no fogo. O que poderia ser mais excruciantemente doloroso do que isto? Pois o poder do fogo é intenso e ligeiro, e consumiu os seus corpos rapidamente. Não pense ser algo tão incrível que a razão plenamente comandou a estes homens e suas torturas, pois a mente da mulher desprezou agonias ainda mais diversas, pois a mãe dos 7 jovens suportou os tormentos de cada um de seus filhos. Observe a complexidade do amor de uma mãe por seus filhos, que atrai tudo a uma emoção sentida em suas regiões mais profundas. Até mesmo os animais irracionais, assim como os humanos, sentem afeto e amor parental para com a prole. Por exemplo, entre os pássaros, aqueles que são mansos protegem suas crias, se aninhando nos tetos das casas. E os outros se aninham em fendas íngremes, em buracos e nas copas das árvores. Incubam seus filhotes e afugentam o intruso.
Se não forem capazes de o manter afastado, fazem o que podem para ajudar a seus filhotes, voando em círculos em torno deles na angústia do amor, os alertando com seus próprios chamados. E porque é necessário demonstrar compaixão pelas crianças pelo exemplo dos animais irracionais, já que mesmo as abelhas, ao construírem seus favos, se defendem contra intrusos, como se fossem lanças de ferro a picar quem se aproxime da colmeia, e a defendendo até mesmo com a própria morte, mas a compaixão pelos filhos não dominou a mãe dos jovens. Ela teve o mesmo pensamento que Abraão. Capítulo 15. Ó razão dos filhos, tirana sobre as emoções. Ó religião mais desejável à mãe que seus filhos. 2 caminhos se abriram diante desta mãe, o da religião e o da preservação de seus filhos por um certo tempo, como havia prometido o tirano. Ela amou mais a religião, que os preserva para a vida eterna de acordo com a promessa de Deus. De que maneira posso expressar os sentimentos dos pais que amam seus filhos? Nós estampamos no caráter de uma criancinha uma aparência maravilhosa, tanto em sua mente como em sua fama. Isso é especialmente verdadeiro no caso das mães, que devido às suas dores de parto amam a seus filhos mais profundamente que os pais. Considerando que as mães são o sexo mais frágil e que dão à luz a muitos, elas são mais dedicadas a seus filhos. A mãe dos 7 jovens, mais que qualquer outra mãe, amou a seus filhos. Em 7 gestações, ela implantou em si mesma um amor carinhoso por eles. Por causa das muitas dores que suportou com cada um deles, ela tinha apego por eles. Mas por seu temor a Deus, ela desprezou a segurança temporária de seus filhos. E não só isso, mas também pela nobreza de seus filhos e por sua pronta obediência à lei, ela sentiu uma forte ternura por eles, pois eles eram justos e comedidos, corajosos e magnânimos, e amavam a seus irmãos e a sua mãe, ao ponto de obedecê-la até a morte, no cumprir das ordenanças. Todavia, embora tantos fatores levaram a mãe a sofrer por amor com seus filhos, no caso de nenhum deles as torturas foram fortes ao ponto de desvirtuar sua razão. Ao contrário, a mãe os incentivou a prosseguir, a cada um individualmente e a todos em conjunto, rumo à morte pela causa da religião. Ó sagrada natureza e afeto do amor parental, anseio dos pais pelos filhos, acalento e sofrimento indômito das mães. Esta mãe, que os viu torturados e queimados um a um pela causa da religião, não mudou sua postura. Ela observou a carne de seus filhos ser consumida pelo fogo, seus dedos das mãos e dos pés espalhados pelo chão e a carne das cabeças expostas como máscaras até o queixo. Ó mãe, agora posta à prova por dores ainda mais amargas que as dores de parto que sofreu por eles. Ó mulher que sozinha deu à luz a tão plena devoção. Quando o primogênito soltou seu último suspiro, você não se desviou, nem quando o segundo atormentado te olhou lastimoso, nem quando o terceiro expirou, nem chorou quando olhou nos olhos de cada um em suas torturas, a corajosamente fitar as mesmas agonias, e viu em suas narinas os sinais da aproximação da morte. Quando você viu a carne dos filhos queimando sobre as carnes de outros filhos, mãos decepadas sobre outras mãos, cabeças escalpadas sobre outras cabeças e cadáveres caídos sobre outros cadáveres, e quando viu o lugar lotado com os espectadores das torturas, você não derramou lágrimas. Nem as melodias das sereias e nem as canções dos cisnes atraem a atenção dos que os ouvem, como fizeram as vozes dos filhos torturados a chamar por sua mãe. Quão grandes e quantos tormentos a mãe então sofreu, enquanto seus filhos eram torturados na roda com os ferros quentes. Mas a razão piedosa, ao dar a seu coração a coragem de um homem em meio às suas próprias emoções, a fortaleceu para que desprezasse seu amor temporal por seus filhos. Embora ela tenha testemunhado a destruição de 7 filhos e os vários e engenhosos flagelos, esta nobre mãe desconsiderou a tudo isso devido à sua fé em Deus. Pois como se na câmara do conselho de sua própria alma ela visse poderosos advogados da natureza, a família, o amor materno e os suplícios de seus filhos, esta mãe segurou 2 cédulas, uma que trazia a morte e a outra que libertaria seus filhos. Ela não aprovou a libertação que preservaria seus 7 filhos por algum tempo, mas como filha do fiel Abraão, ela se lembrou de sua bravura. Ó mãe da nação, vindicante da lei, campeã da religião,
que levou o troféu do desafio em seu coração. Ó mais nobre que os varões na imperturbabilidade e mais viril que os homens na perseverança. Assim como a arca de Noé a carregar o mundo no dilúvio universal, firmemente resistiu às ondas, também você, ó guardiã da lei, oprimida por todos os lados pelo dilúvio de suas emoções e por ventos violentos, a tortura de seus filhos, resistiu com nobreza e suportou as turbulentas tempestades que assolam a religião. Se então uma mulher idosa, mãe de 7 filhos, suportou ver seus filhos serem torturados até a morte, devemos admitir que a razão piedosa é soberana sobre as emoções. Assim eu demonstrei não só que os homens governam sobre as emoções, mas também que uma mulher desprezou as mais ferozes torturas. Os leões que cercaram Daniel não eram tão selvagens, nem foi a furiosa fornalha de Misael tão intensamente quente como foi o seu inato amor materno, inflamado quando ela viu seus filhos torturados de tantas maneiras. Mas a mãe saciou a tantas emoções vultuosas pela razão piedosa. Considere também isto. Se esta mulher, embora fosse mãe, fosse de coração frágil, ela teria lamentado por eles e talvez dito o seguinte: ó quão miserável sou, e quantas vezes infeliz! Após criar 7 filhos, eu agora sou mãe de nenhum. Ó 7 partos, todos em vão, 7 gestações inúteis, criações infrutíferas, imprestáveis amamentações. Em vão, meus filhos, eu suportei as dores de parto por vocês, assim como as mais angustiantes ansiedades ao criá-los. Ai de meus filhos, alguns solteiros, outros casados, mas sem filhos. Eu não verei a seus filhos, nem terei a alegria de ser chamada de avó. Ai de mim, que tive tantos filhos belíssimos, sou viúva e solitária, com tantas tristezas, nem quando eu morrer poderei ser enterrada por um de meus filhos. No entanto, a mãe santa e temente a Deus não pranteou tal lamento por nenhum deles, nem tentou convencê-los a desistir de morrer, nem lamentou enquanto eles morriam. Mas, como se sua mente fosse dura como diamante, ao dar o renascimento para a imortalidade a todos seus filhos, ela implorou a eles, incentivando-os a prosseguir para suas mortes pela causa da religião. Ó mãe, soldada de Deus na causa da religião, anciã e mulher, pela fidelidade você derrotou até mesmo ao tirano. Em suas palavras e atos demonstrou ser mais forte do que um homem. Pois quando você e seus filhos foram levados juntos à prisão, você se levantou e observou Eleazar sendo torturado, e disse a seus filhos na língua dos hebreus: meus filhos, nobre é o torneio ao qual vocês foram convocados para testemunhar pela nação. Lutem fervorosamente por nossa lei ancestral, pois seria algo vergonhoso se, enquanto um velho suporta tais agonias pela causa da religião, vocês jovens ficassem apavorados com as torturas. Lembrem-se que é através de Deus que receberam suas porções neste mundo e aproveitaram a vida, e portanto devem suportar a qualquer sofrimento pela causa de Deus. Por sua causa também nosso pai Abraão foi fiel para sacrificar seu filho Isaque, ancestral de nossa nação, e quando Isaque viu a mão de seu pai segurando uma espada e descendo sobre ele, não se acovardou. E Daniel, homem justo, foi lançado aos leões, e Ananias, Azarias e Misael foram jogados na fornalha ardente, suportaram tais coisas pela causa de Deus. Também vocês devem ter a mesma fé em Deus e não se entristecerem. É injusto que pessoas que detêm conhecimentos religiosos não suportem o sofrimento. Com estas palavras, a mãe dos 7 jovens encorajou e persuadiu cada um de seus filhos a morrer, ao invés de violar ao mandamento de Deus. Eles também sabiam que os que morrem pela causa de Deus vivem em Deus, como fazem Abraão, Isaque e Jacó e todos os patriarcas. Capítulo 17. Alguns dos guardas disseram que quando ela estava também prestes a ser agarrada e morta, ela se jogou nas chamas para que ninguém tocasse seu corpo. Ó mãe que com seus 7 filhos anulou a violência do tirano, frustrou a seus desígnios malignos e demonstrou a coragem da sua fé. Nobremente estabelecida como um abrigo sobre os pilares de seus filhos, você se manteve firme e inabalável contra os terremotos das torturas. Tenha coragem, portanto, ó mãe de santos pensamentos, mantendo firme uma duradoura esperança em Deus. A lua no céu como as estrelas não se porta tão majestosamente como você, que após iluminar seus 7 filhos cintilantes no caminho da devoção,
honrosamente se encontra na presença de Deus e firmemente permanece no céu com eles, pois seus filhos foram verdadeiros descendentes do pai Abraão. Se fosse possível para nós pintarmos a história de nossa devoção, como faria um artista, não se estremeceriam os que primeiro contemplassem a mãe dos 7 filhos, a suportar suas várias torturas até a morte pela causa da religião? Certamente seria apropriado inscrever sobre seus túmulos estas palavras como memoriais para o povo de nossa nação. Aqui jaz enterrado um sacerdote idoso e uma mulher idosa com seus 7 filhos, por causa da violência do tirano que desejou destruir a maneira de viver dos hebreus. Eles vingaram sua nação, olhando para Deus e suportando torturas até a morte. Verdadeiramente o torneio no qual se empenharam foi algo divino, pois naquele dia a virtude os premiou e testou por sua perseverança. O prêmio foi a imortalidade na vida eterna. Eleazar foi o primeiro competidor. A mãe dos 7 filhos entrou na competição e os irmãos combateram. O tirano era o antagonista, e o mundo com a raça humana foram os espectadores. A reverência por Deus foi vitoriosa e deu a coroa para seus próprios atletas. Quem não admirou os atletas da divina lei? Quem não se maravilhou? O próprio tirano e todo seu conselho se maravilharam com a perseverança deles, pela qual eles agora se apresentam perante o trono divino e gozam de uma bendita eternidade. Pois assim diz Moisés: todos os que são consagrados estão em tuas mãos. Estes, então, que foram consagrados pela causa de Deus, são honrados não somente com esta honra, mas também pelo fato de que, por causa deles, nossos inimigos não dominaram nossa nação. O tirano foi punido e a pátria purificada. Eles se tornaram, podemos dizer, um resgate pelos pecados de nossa nação. E através do sangue desses devotos e por suas mortes expiatórias, a divina providência preservou Israel, que havia sido anteriormente afligido, pois o tirano Antíoco, quando ele viu a coragem da virtude deles e sua resistência sob as torturas, os proclamou aos seus próprios soldados como um exemplo para sua própria resistência. E isto os fez valentes e corajosos nas batalhas e nos cercos, e ele saqueou e conquistou a todos os seus inimigos. Capítulo 18 e final. Ó filhos israelitas, frutos da semente de Abraão, obedeçam esta lei e exercitem a piedade de todas as maneiras, sabendo que a razão piedosa é a mestra de todas as emoções, não apenas dos sofrimentos que vêm de dentro, mas também dos que vêm de fora. Portanto, aqueles que entregaram seus corpos em sofrimento pela causa da religião, não só foram admirados pelos homens, mas também considerados dignos de compartilhar na herança divina. Por causa deles, a nação conquistou a paz, e ao restaurarem a observância da lei na pátria, eles saquearam o inimigo. O tirano Antíoco foi tanto punido na terra, como está sendo castigado após sua morte. Como ele de modo algum foi capaz de coagir aos israelitas para que se tornassem pagãos e abandonassem seus costumes ancestrais, deixou Jerusalém e marchou contra os persas. A mãe dos 7 filhos expressou também estes princípios aos seus filhos: eu fui uma virgem pura e não saí da casa de meu pai, mas preservei a costela da qual a mulher foi formada. Nenhum sedutor me corrompeu em uma planície do deserto, nem o destruidor, a serpente enganadora, maculou a pureza de minha virgindade. No tempo de minha maturidade permaneci com meu marido, e quando estes filhos cresceram, seu pai faleceu. Ele foi um homem feliz, que viveu sua vida com bons filhos, e não experimentou a tristeza do luto. Enquanto ele ainda estava com vocês, ele os ensinou a lei e os profetas. Ele leu para vocês sobre Abel, assassinado por Caim, e Isaque, que foi oferecido como holocausto, e sobre José na prisão. Ele contou a vocês do zelo de Fineu e os ensinou sobre Ananias, Azarias e Misael no fogo. Ele louvou a Daniel na cova dos leões e o abençoou. Ele os lembrou da escritura de Isaías que diz: mesmo que atravesses o fogo, a chama não o consumirá. Ele cantou para vocês as canções do salmista Davi, que disse: muitas são as aflições dos justos. Ele narrou para vocês o provérbio de Salomão: há uma árvore da vida para os que fazem sua vontade. Ele confirmou as palavras de Ezequiel: poderão viver esses ossos secos?
pois ele não se esqueceu de os ensinar a canção que Moisés ensinou, que diz: Eu mato e dou a vida. Esta é a sua vida e a duração de seus dias. Ó, quão amargo foi aquele dia, e no entanto não amargo, quando o amargo tirano dos gregos esfriou fogo com fogo em suas caldeiras cruéis, e em sua ira ardente trouxe aqueles 7 filhos da filha de Abraão à catapulta, e depois novamente para mais torturas, perfurou as pupilas de seus olhos e cortou suas línguas, e os assassinou com várias torturas. Por tais crimes a justiça divina perseguiu e perseguirá ao tirano maldito. Mas os filhos de Abraão com sua vitoriosa mãe, esses terão a herança divina. Então é isso, meus irmãos. Finalizando aqui a leitura do 4º livro dos Macabeus, que para mim é um livro excepcional, que relata o quão racional é a nossa fé, um tema que eu tenho abordado recentemente no meu canal, nos últimos vídeos. E eu postei aqui a leitura desse livro em 3 partes, em 3 vídeos diferentes. No primeiro eu li do capítulo 1 ao 3, no segundo do capítulo 4 ao 9 e agora nesse último dos capítulos 10 ao 18. Em todos eles é demonstrado exemplos de fé dessas pessoas que, pela fé, decidiram deixar que a razão piedosa fosse soberana sobre todas as emoções. E por saberem da promessa vindoura, por saberem da herança perpétua e eterna, através do nosso Criador, que Ele prometeu para aqueles que nele confiarem, eles decidiram suportar a todos os sofrimentos, todas as provações, todas as emoções, desde as mais negativas até as mais tortuosas. Eles preferiram passar por tudo isso por entender o que os aguardava, por entender que uma herança divina aguardava todos eles. Então veja que incrível esses exemplos. Os exemplos de fé de José, de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, que preferiram passar pelo fogo do que se ajoelharem perante Nabucodonosor, e também outros exemplos como esses da história dos Macabeus, como Eleazar, que já era de idade e mesmo assim preferiu morrer do que ingerir carne de porco, e ainda mais a própria mãe com seus 7 filhos, onde a mãe incentivou seus 7 filhos a serem mártires por defender a lei, onde também eles foram coagidos a ingerir carne de porco, mas pelo amor e pelo zelo que eles tinham aos mandamentos do Criador, eles preferiram rejeitar a essa tentação. E a própria mãe os incentivou a proceder dessa forma. Imagina a dor de uma mãe ver seus 7 filhos sendo torturados, e assim essa mulher passou por todos esses sofrimentos por amor à verdade do Criador, por amor aos mandamentos do Criador. E ela mesma também foi mártir. Então veja quão exemplar é a conduta de todos esses servos do Pai. Eu espero que essa mensagem toque no seu coração. Eu espero que você medite em quem você tem depositado a sua fé. Eu espero que você medite se vale a pena prazeres temporários em prol de benefícios temporários, sendo que, na verdade, tudo isso é um ledo engano. Todos os prazeres temporários, os prazeres da carne, eles um dia perecerão, assim como todos aqueles que cederem a esses prazeres. Agora, todos aqueles que decidirem fazer com que a razão seja soberana sobre as emoções e negarem a si mesmo por amor ao Criador, esses sim é que contemplarão o prazer e o gozo eterno na glória de nosso Criador. Mas é isso, meus irmãos. Grande abraço para todos vocês e desejo que o Eterno os abençoe grandemente em nome do nosso Salvador, Yeshua. E eu não podia deixar de mencionar, para quem assistiu até o final e escutou o último capítulo, vocês perceberam a parte que a mãe dos 7 filhos fala que foi uma virgem pura, não saindo da casa de seu pai, e nem foi seduzida ou enganada pela serpente enganadora, já que a mesma não maculou a pureza de sua virgindade? Peraí, o que isso indica mesmo? Quem sabe aí deixa nos comentários, mas creio que os irmãos estão sintonizados do que se trata. É um entendimento que eu sempre trago aqui no canal, só confirmando que os antigos hebreus tinham esse entendimento, de forma irrefutável.